Era véspera do meu aniversário de 62 anos quando liguei para meu filho Ricardo. 43 anos, empresário bem-sucedido, casado com a Fernanda, pai dos meus dois únicos netos. A ligação tocou várias vezes antes dele atender. Oi, pai. Tudo bem? Tô meio corrido aqui. Filho, só queria confirmar se vocês vão estar aqui amanhã para o almoço. Sua mãe já comprou tudo. Fez aquela lasanha que vocês gostam. Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou tempo demais. Podia ouvir o barulho do escritório dele ao fundo. Pessoas conversando, telefones tocando. A vida real acontecendo, enquanto eu, aparentemente, não fazia mais parte dela. Pai, olha, a gente meio que esqueceu. A Fernanda marcou um almoço com a família dela, sabe como é. E as crianças têm treino de natação. Fica para a próxima, beleza? Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Não era a primeira vez. Nos últimos anos, desde que me aposentei da metalúrgica onde trabalhei por 35 anos, parecia que eu tinha me tornado invisível para meu próprio filho. Sempre tinha algo mais importante. Sempre uma desculpa. O trabalho, as crianças, a esposa, os amigos. Eu sempre ficava por último na lista de prioridades. Mas pai, por que você não aproveita e descansa? Na sua idade, festa é meio cansativo mesmo, né? Você podia ver um filme, dormir um pouco mais, aproveitar a aposentadoria. Na minha idade, 62 anos, e ele falava como se eu fosse um velhinho caduco esperando a morte chegar. Como se eu fosse um móvel antigo que ainda serve para decorar a casa, mas que ninguém realmente usa mais. Engoli a raiva e a mágoa, como tinha feito tantas outras vezes. Tá bom, filho, sem problema. Ah, pai, aproveitando que a gente está falando, você podia dar uma olhada naquela documentação da casa da vovó que ficou para você? A gente precisa resolver isso logo, né? Para não dar problema depois. Você sabe como são essas coisas burocráticas. Pode complicar se deixar para depois. Depois. Ele estava falando da minha morte como se fosse questão de meses. Como se eu fosse um problema administrativo que precisava ser resolvido antes que se tornasse mais complicado. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Não de medo ou tristeza. De uma raiva fria que eu nunca tinha sentido antes na vida. Minha esposa Clara apareceu na cozinha, secando as mãos no avental florido que usava há 10 anos. Ela tinha 60 anos, cabelos grisalhos sempre bem arrumados, e aquele jeito carinhoso de quem dedicou a vida inteira à família. O que ele disse? Não vem. Ela suspirou, daquele jeito que só quem está casada há 40 anos consegue suspirar. Um suspiro carregado de compreensão, resignação e uma pitada de frustração mal disfarçada. Conhecia a situação melhor do que ninguém. Sabia do desprezo crescente do nosso filho, mas sempre tentava amenizar. Sempre encontrava uma desculpa para justificar o comportamento dele. Manuel, ele está numa fase difícil na empresa. O chefe dele está cobrando muito, sabe como é? Clara, pare de defender ele. Você viu como ele falou comigo? Na minha idade, como se eu fosse um inútil, um estorvo. Como se eu não tivesse mais nada para oferecer para a vida. Fiquei olhando pela janela da cozinha, vendo o quintal que eu mesmo havia plantado, a jabuticabeira que cresci vendo crescer, as roseiras que Clara cuidava com tanto carinho. Tudo ali tinha história, tinha vida, tinha propósito. Menos eu, aparentemente. Manuel, não fala assim, você está se aposentando há só 2 anos. É normal ficar meio perdido no começo. Perdido. Essa palavra ecoou na minha cabeça por horas. Era exatamente isso que eu estava. Perdido. Durante 35 anos, eu acordava às 5 da manhã, tomava meu café preto, pegava a marmita que Clara preparava e ia para a metalúrgica. Lá eu era respeitado. Era o Manuel, o cara que entendia de máquinas como ninguém. Quando tinha algum problema difícil, me chamavam. Quando precisavam de alguém para treinar os novatos, me chamavam. Eu tinha valor, tinha propósito. Agora, 2 anos depois da aposentadoria, eu era apenas um homem de 62 anos que acordava sem pressa,
Assistia televisão, fazia pequenos concertos em casa e esperava. Esperava o quê? A morte? A próxima ligação do filho? A próxima vez que alguém precisaria de mim para alguma coisa? Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em quando Ricardo era pequeno, como corria para me abraçar quando eu chegava do trabalho sujo de graxa. Como pedia para eu contar histórias de quando eu era criança lá no interior de Minas. Como me chamava de herói quando eu consertava o brinquedo quebrado dele. Como brilhavam os olhos dele quando eu explicava como funcionava um motor de carro. Onde foi que eu errei? Onde foi que me tornei esse velho inconveniente que atrapalha os planos do filho? Quando foi que deixei de ser o pai admirado para me tornar apenas um problema a ser resolvido? Levantei da cama às 3 da manhã e fui para a sala. Sentei na poltrona que era minha desde que compramos a casa, 20 anos atrás. Uma poltrona de couro marrom, um pouco desgastada, mas confortável. Clara sempre falava em trocar, mas eu gostava dela assim, com minhas marcas, moldada ao meu corpo. Foi ali, naquele silêncio da madrugada, que tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia mais aceitar ser tratado como um peso morto. Não ia mais aceitar ser visto como alguém que já passou do prazo de validade. Se meu próprio filho não conseguia ver valor em mim, eu ia ter que mostrar para ele e para o mundo inteiro que Manoel Silva ainda tinha muito a oferecer. Na segunda-feira, em vez de ficar em casa assistindo aqueles programas matinais que só servem para passar o tempo, saí. Primeiro, fui ao escritório do Dr. Henrique, meu advogado há mais de 20 anos. Um homem de uns 50 anos, sempre bem vestido, que havia cuidado da documentação da compra da nossa casa, do inventário da minha mãe, de todos os assuntos legais da família. Manoel, que bom te ver. Como você está? Há quanto tempo? Como estava a aposentadoria? Henrique, preciso fazer algumas mudanças no meu testamento. A expressão dele mudou imediatamente. O sorriso amigável deu lugar a uma preocupação genuína. Aconteceu alguma coisa? Você está bem de saúde? Estou ótimo de saúde, Henrique. Nunca estive melhor. Digamos que eu tive uma revelação sobre o que realmente importa na vida. Sentei na cadeira de couro em frente à mesa dele e expliquei minha situação. Não dramatizei, não chorei, não fiz escândalo. Apenas relatei os fatos. Como meu filho havia me tratado. Como eu me sentia invisível na minha própria família. Como parecia que eles estavam apenas esperando eu morrer para resolver as pendências burocráticas da herança. Dr. Henrique me ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando, fazendo algumas anotações em seu bloco. Manoel, entendo sua frustração. Realmente filhos às vezes são ingratos, especialmente quando estão na correria da vida adulta. Mas tenho uma sugestão. Por que você não espera um pouco antes de fazer mudanças tão drásticas? Às vezes, os filhos passam por fases difíceis, depois se arrependem. Henrique, eu não vou viver esperando migalhas de carinho do meu próprio filho. Criei esse menino, trabalhei feito um condenado para dar estudo para ele, para dar oportunidades que eu nunca tive. E agora ele me trata como se eu fosse um estorvo. Quero fazer as alterações hoje. Passamos 2 horas acertando os detalhes. Em vez de deixar tudo para Ricardo, como estava no testamento anterior, decidi dividir meus bens de forma diferente. Uma parte significativa iria para instituições de caridade, outra parte para Clara, e apenas uma pequena porção para meu filho. Se ele não me valorizava em vida, não merecia ser beneficiado na minha morte. Você tem certeza absoluta disso, Manoel? Henrique, pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza absoluta de alguma coisa. Saí do escritório com a sensação de ter recuperado um pouco da minha dignidade. Mas isso era só o começo. Se eu queria que as pessoas me respeitassem, eu tinha que começar me respeitando. Nos dias seguintes, comecei a fazer algo que não fazia há anos. Prestei atenção em mim mesmo. Olhei no espelho do banheiro e vi um homem de 62 anos que tinha desistido de viver. Cabelo grisalho despenteado, barba por fazer há 3 dias,
roupas largas e desbotadas que eu havia comprado para ficar confortável na aposentadoria. Quando foi que eu tinha me tornado esse fantasma? Quando foi que parei de me importar com minha aparência, com minha postura, comigo mesmo? Durante os anos de trabalho, eu sempre me vestia bem, me barbeava todos os dias, mantinha uma postura digna. Era respeitado não apenas pelo meu conhecimento técnico, mas também pela minha apresentação pessoal. Clara notou a mudança quando me viu separando roupas para doação. Pilhas de camisetas desbotadas, bermudas largas, calças de moletom que eu usava o dia inteiro. Manuel, o que você está fazendo? Limpando minha vida, Clara, me livrando do que não serve mais, dessas roupas de velho deprimido que eu virei. Ela me ajudou, sem fazer muitas perguntas. Minha esposa sempre foi inteligente assim. Sabia quando eu precisava de espaço para processar as coisas, quando era melhor ficar quieta e me apoiar em silêncio. Separamos 3 sacos de roupas velhas. Sobrou pouca coisa no armário, mas pelo menos era roupa que ainda me fazia parecer um homem digno, não um aposentado desleixado. Na quinta-feira, fui ao barbeiro pela primeira vez em meses. Seu Osvaldo, que cortava meu cabelo há 15 anos, estranhou quando me viu entrar na barbearia. Poxa, Manuel, você sumiu. Pensei que tinha mudado de barbeiro. Ou que tinha desistido de cortar o cabelo, disse ele rindo. Meio que mudei de vida, Osvaldo. E parte disso inclui voltar a me cuidar. Pode dar uma modernizada nesse corte? Nada muito radical, mas algo mais atual, que me faça parecer um homem que ainda tem vida pela frente. Ele sorriu e puxou uma revista de cortes masculinos. Deixa comigo, Manuel. Sempre achei que você tinha potencial para ficar mais elegante. Só precisava se animar um pouco. Passamos 40 minutos conversando enquanto ele trabalhava. Osvaldo contou sobre a barbearia, sobre os clientes, sobre como a profissão tinha mudado nos últimos anos. Jovens querendo cortes modernos, homens mais velhos se cuidando mais, a importância de uma boa apresentação pessoal. Sabe, Manuel, tenho clientes da sua idade que estão mais vaidosos que muito jovem por aí. Aposentadoria não é sinônimo de desleixo. Quando saí da barbearia, me senti 10 anos mais jovem. O corte estava moderno, mas adequado para minha idade. O cabelo grisalho agora parecia elegante em vez de simplesmente velho. A barba aparada com precisão dava um ar respeitável ao meu rosto. Passei na loja de roupas do centro, uma loja tradicional que atendia homens maduros. A vendedora, uma senhora simpática de uns 50 anos, me recebeu com atenção. Em que posso ajudá-lo? Preciso renovar meu guarda-roupa. Algo elegante, mas adequado para um homem da minha idade. Não quero parecer um jovem, mas também não quero parecer um velho desleixado. Ela entendeu exatamente o que eu queria. Me mostrou camisas de linho em cores claras, camisas sociais discretas, calças de sarja bem cortadas, uma calça jeans escura de boa qualidade, um blazer azul marinho que ficou perfeito no meu corpo. Para uma ocasião especial? Perguntou ela enquanto eu experimentava o blazer. Para o resto da minha vida, respondi, admirando minha imagem no espelho. O homem que me olhava de volta não era mais o aposentado desleixado dos últimos 2 anos. Era alguém respeitável, elegante, que parecia ter propósito na vida. Gastei mais dinheiro naquele dia do que tinha gastado com roupas nos últimos 2 anos, mas não me arrependi nem por um segundo. Era um investimento em mim mesmo, na minha autoestima, no meu futuro. No fim de semana, enquanto Clara visitava a irmã dela em Campinas, eu fiz algo que não fazia há décadas. Me inscrevi em um curso. Gestão de pequenos negócios na Universidade Comunitária da cidade. O prédio ficava no centro. Era uma construção antiga, mas bem conservada, com salas amplas e bem iluminadas. Sempre tive vontade de ter meu próprio negócio. Durante os anos na metalúrgica, via colegas que saíam para abrir suas próprias oficinas, seus pequenos comércios. Sempre pensei nisso, mas a segurança da metalúrgica falou mais alto. Carteira assinada, 13º, férias garantidas.
Agora, aos 62, por que não tentar? A professora, doutora Amanda, uma mulher de uns 50 anos, cabelos castanhos presos em um coque elegante, me recebeu com um sorriso genuíno no primeiro dia de aula. Senhor Manuel, que bom tê-lo na turma. Experiência de vida é sempre bem-vinda aqui. Nossos alunos mais jovens podem aprender muito com pessoas que já passaram por várias situações na vida. Não era condescendência. Era respeito. Reconhecimento do meu valor como pessoa experiente. Fazia tempo que eu não sentia isso. Essa sensação de ser visto como alguém que tem algo importante a contribuir. A sala de aula tinha cerca de 20 alunos. A maioria era jovem, pessoas de 20 a 40 anos com sonhos de empreender. Havia também alguns colegas mais próximos da minha idade, homens e mulheres que, como eu, haviam decidido que ainda não era tarde para tentar algo novo. As aulas eram 2 vezes por semana, às terças e quintas, das 7 às 9 da noite. No primeiro mês, eu me sentia um pouco deslocado entre jovens empreendedores cheios de energia e ideias inovadoras. Eles falavam de tecnologia, de redes sociais, de estratégias de marketing digital que eram completamente estranhas para mim. Mas aos poucos, minha experiência de 3 décadas na indústria começou a se mostrar valiosa. Quando discutíamos gestão de pessoas, eu podia falar sobre liderança de equipes, sobre como motivar funcionários, sobre como lidar com conflitos no ambiente de trabalho. Quando o assunto era logística, meu conhecimento de processos industriais se tornava relevante. Senhor Manuel tem razão, dizia a doutora Amanda frequentemente durante as aulas. A experiência prática vale muito na hora de tomar decisões empresariais. Os jovens começaram a me procurar para conversas após as aulas, querendo saber mais sobre minha experiência na metalúrgica, sobre como eu lidava com situações difíceis, sobre as lições que havia aprendido ao longo dos anos. Seu Manuel, como o senhor fazia para motivar a equipe quando as coisas estavam difíceis? Perguntou uma jovem de uns 25 anos que queria abrir uma empresa de eventos. Olha, minha filha, aprendi que as pessoas precisam se sentir valorizadas. Não adianta só cobrar resultado, tem que reconhecer quando fazem um bom trabalho. E tem que ser sincero no reconhecimento. Não pode ser só da boca para fora. Essas conversas me faziam perceber que, apesar da idade, eu ainda tinha muito conhecimento relevante para compartilhar. Não era um velho ultrapassado. Era uma pessoa experiente com décadas de sabedoria prática. Em casa, Clara notava as mudanças. Eu saía de casa 2 vezes por semana arrumado. Voltava animado, falando sobre os projetos dos colegas, sobre as técnicas que estava aprendendo. Você está diferente, Manuel. Mais vivo. Não te via assim há muito tempo. É assim que eu me sinto, Clara. Pela primeira vez em anos sinto que estou crescendo, aprendendo coisas novas. Ricardo ligou algumas vezes nesse período. Conversas rápidas, sempre sobre as pendências da documentação da casa da minha mãe. Nunca perguntou como eu estava, o que eu estava fazendo com o meu tempo, se eu estava bem. Pai, conseguiu dar uma olhada naqueles papéis? Ainda não, filho. Tenho estado ocupado. Ocupado com o quê? Você não é aposentado? Eu podia sentir a impaciência na voz dele. Para Ricardo, aposentado significava disponível 24 horas por dia para resolver as coisas que ele não tinha tempo de resolver. Estou fazendo um curso, filho. Que curso? Gestão de negócios. Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou tempo suficiente para eu perceber que ele estava processando a informação com dificuldade. Para quê, pai? Na sua idade... Desliguei o telefone. Não tinha mais paciência para ouvir aquela ladainha sobre minha idade, sobre como eu deveria estar descansando, sobre como eu deveria me comportar como um aposentado típico. Melhor assim. Minha transformação estava sendo feita longe de olhos críticos, longe de quem achava que eu já tinha passado do meu tempo. Eu estava construindo uma nova versão de mim mesmo, e não precisava da aprovação de ninguém para isso. No 3º mês do curso, a doutora Amanda propôs um projeto prático. Desenvolver um plano de negócios real.
Cada aluno escolheria uma área de interesse e criaria uma proposta viável, com análise de mercado, planejamento financeiro, estratégias de marketing. Não é apenas um exercício acadêmico, ela explicou. Quero que vocês pensem em algo que realmente poderiam implementar. Quem sabe alguns de vocês não saem daqui com um negócio funcionando. Eu escolhi algo que entendia profundamente. Oficina mecânica especializada em carros antigos. Durante meus anos na metalúrgica, sempre gostei de mexer em carros como hobby. Tinha um Chevrolet Opala 1978 que mantinha funcionando perfeitamente. Conhecia motores como poucos. A cidade tinha vários colecionadores de carros antigos, mas nenhuma oficina realmente especializada nesse tipo de veículo. Os donos de carros clássicos tinham que viajar até São Paulo ou Campinas para encontrar mecânicos que entendessem de motores antigos, de peças específicas, de técnicas de restauração. Trabalhei no projeto com uma dedicação que eu não sabia que ainda tinha dentro de mim. Pesquisei o mercado local, identifiquei os possíveis concorrentes, fiz cotações de equipamentos específicos para a restauração, estudei a viabilidade financeira do negócio. Usei todos os conhecimentos de metalurgia que havia adquirido em décadas de trabalho e os combinei com as técnicas modernas de gestão empresarial que estava aprendendo no curso. O resultado foi um plano de negócio sólido, bem estruturado, que mostrava a viabilidade real de uma oficina especializada. Seu projeto está impressionante, Manuel, disse a doutora Amanda quando apresentei a primeira versão. Você conseguiu unir sua experiência técnica com os conceitos empresariais de uma forma muito inteligente. Você pensou em realmente implementá-lo? Foi quando percebi que aquilo não era mais apenas um exercício acadêmico. Era um sonho tomando forma, uma possibilidade real de recomeçar minha vida profissional, fazendo algo que realmente gostava. Conversei com Clara naquela noite. Estávamos na cozinha, depois do jantar, ela lavando a louça e eu secando, como fazíamos há 40 anos. Clara, posso te fazer uma pergunta meio maluca? Pode, ela disse sorrindo. Depois de 40 anos de casamento, acho que já ouvi de tudo. Você acha que eu estou ficando maluco? Um homem de 62 anos querendo abrir um negócio? Ela parou de lavar a louça e me olhou com atenção. Aquele olhar que me conhecia melhor do que eu mesmo me conhecia. Manuel, posso te falar uma coisa? Eu não te via tão entusiasmado com algo há anos. Desde que você se aposentou, parecia que tinha perdido o brilho no olhar. Agora você está diferente. Está animado, tem projetos, tem sonhos. Se você quer tentar, eu te apoio. Foi quando soube, com absoluta certeza, que tinha escolhido a mulher certa para dividir minha vida. Clara sempre foi minha parceira, minha companheira de todas as horas. Se ela acreditava em mim, eu podia acreditar em mim também. Nos meses seguintes, minha rotina mudou completamente. Acordava às 6 da manhã para estudar antes das aulas. Lia livros sobre restauração automobilística. Pesquisava na internet sobre técnicas modernas aplicadas a carros antigos. Descobri um mundo inteiro de conhecimento que eu não sabia que existia. Comecei a visitar oficinas da região nos fins de semana. Conversava com mecânicos mais jovens. Aprendia sobre as tecnologias mais recentes, sobre ferramentas modernas que facilitavam o trabalho de restauração. Alguns mecânicos estranhavam ver um homem da minha idade tão interessado em aprender. Seu Manuel vai abrir oficina? Perguntou um rapaz de uns 30 anos que trabalhava numa oficina especializada em carros importados. Estou pensando seriamente nisso. Puxa, que legal! Na sua idade, ainda ter coragem de começar algo novo. Eu admiro isso. Também comecei a frequentar encontros de carros clássicos nos fins de semana. Eventos que aconteciam em shopping centers, praças, clubes, onde os donos de carros antigos se reuniam para mostrar seus veículos e conversar sobre suas paixões automotivas. No começo, me sentia intimidado pelos donos dos carros. Eram empresários bem-sucedidos, profissionais liberais, pessoas com muito dinheiro que podiam comprar e restaurar carros clássicos como hobby.
Falavam de investimentos, de restaurações que custavam o preço de um carro novo, de peças importadas caríssimas. Mas logo descobri que, apesar do dinheiro, muitos deles não entendiam realmente de mecânica. Sabiam quanto tinham gastado na restauração, sabiam as especificações técnicas dos carros, mas não entendiam como funcionavam os motores, quais eram os problemas mais comuns, como fazer diagnósticos precisos. Você realmente entende de motores, disse o dono de um Dodge Charger, 1969, depois que ajudei ele a diagnosticar um problema no carburador. Onde você aprendeu? 35 anos trabalhando com máquinas na metalúrgica. Motor é motor, não importa se é de carro antigo ou de máquina industrial. Os princípios são os mesmos. Você tem oficina? Ainda não, mas estou trabalhando nisso. Quando abrir me avisa. É difícil encontrar mecânico que realmente entenda de carros antigos. Essas conversas me davam confiança. Eu percebia que tinha conhecimento valioso, que havia mercado para meu tipo de trabalho, que minha idade não era um impedimento. Era, na verdade, uma vantagem. Experiência e conhecimento eram coisas que não se compram, só se adquirem com tempo e prática. Em casa, transformei a garagem em um pequeno laboratório de estudos. Comprei ferramentas específicas para trabalhos de restauração, manuais técnicos de carros antigos, até mesmo algumas peças usadas que encontrava em sebos e ferros velhos para estudar e praticar. Clara reclamava da bagunça, mas eu via orgulho em seus olhos quando chegava alguma visita, e ela mostrava meu laboratório. O Manuel está se preparando para abrir uma oficina, ela dizia com evidente satisfação. Ele entende de motores como ninguém. O projeto do curso foi evoluindo mês a mês. O que tinha começado como um exercício acadêmico estava se tornando cada vez mais real. Pesquisei pontos comerciais disponíveis na cidade, fiz cotações detalhadas de equipamentos, estabeleci contatos com fornecedores de peças, até mesmo comecei a estudar os trâmites legais para a abertura de uma empresa. Manuel, seu projeto está quase pronto para a implementação, disse a doutora Amanda durante uma das últimas aulas. Você realmente vai em frente com isso? Professora, pela primeira vez em 2 anos tenho um objetivo claro na vida. Vou tentar sim. Os colegas de curso também me incentivavam. Alguns ofereceram ajuda, outros disseram que indicariam clientes quando a oficina estivesse funcionando. Havia criado uma rede de apoio, pessoas que acreditavam no meu projeto. Mas em casa, com a família, a situação continuava a mesma. Ricardo continuava ligando esporadicamente, sempre com a mesma conversa sobre documentações e heranças. Nunca perguntava sobre meus novos projetos, nunca demonstrava interesse em saber como eu estava ocupando meu tempo. Para ele, eu continuava sendo o velho aposentado esperando a morte chegar. Um problema administrativo que precisava ser resolvido, mas que não merecia atenção ou respeito enquanto pessoa. Um sábado de manhã, ele apareceu em casa sem avisar, coisa que não fazia há meses. Clara estava no supermercado fazendo compras, e eu estava na garagem, trabalhando na desmontagem de um carburador antigo que tinha comprado para estudar. Pai, que bagunça é essa aqui? Olhei para ele de terno e gravata mesmo num sábado de manhã, com aquela expressão de superioridade que eu conhecia bem. Para ele, meu novo hobby era apenas mais uma excentricidade de velho aposentado. É meu novo projeto, filho. Estou estudando motores de carros antigos. Ele riu. Uma risada seca, desprovida de qualquer carinho ou compreensão. Uma risada de quem está olhando para algo que considera patético. Pai, pelo amor de Deus. Você tem 62 anos. Não acha que já passou da idade de ficar brincando com essas coisas? Isso é coisa de jovem, de gente que tem energia para ficar se sujando com graxa. Senti a raiva subir pela garganta, mas me controlei. Não ia dar o prazer de me ver explodir. E o que você sugere que eu faça, Ricardo? Fique sentado no sofá assistindo televisão até morrer? Não é isso, pai. Mas seja realista. Você é aposentado, deveria aproveitar para descansar,
viajar um pouco, curtir a vida. E outra coisa, aqui vinha. Eu sabia que havia uma segunda agenda naquela visita. Não seria melhor você ir pensando em vender essa casa? É grande demais para vocês dois, dá muito trabalho para manter. Vocês podiam comprar um apartamento menor, mais prático. Num lugar com portaria, segurança. Mais adequado para a idade de vocês. Aí estava a verdade crua. Ele queria que eu sumisse, que me tornasse invisível, que liberasse a herança em vida para facilitar a vida dele. Casa menor significava menos patrimônio para deixar, menos responsabilidade para ele administrar quando eu morresse. Vou pensar no assunto, foi tudo que consegui responder. É melhor mesmo, pai. Não adianta ficar adiando essas decisões. Quanto mais tempo passar, mais complicado vai ficar. Depois que ele saiu, liguei para o Dr. Henrique. Henrique, quero acelerar algumas mudanças no testamento. E quero incluir algumas cláusulas específicas. O que aconteceu, Manuel? Contei sobre a visita de Ricardo, sobre as sugestões dele, sobre como me sentia sendo pressionado a abrir mão da minha dignidade e da minha independência. Entendo, Manuel. Que tipo de cláusulas você tem em mente? Quero deixar bem claro que enquanto eu estiver vivo e em plenas faculdades mentais, ninguém pode tomar decisões por mim, e quero que os principais beneficiários do testamento sejam pessoas e instituições que me respeitam enquanto estou vivo. Naquela noite não contei nada para Clara. Não queria preocupá-la com os conflitos familiares, mas minha determinação havia se tornado inabalável. Se Ricardo não conseguia me ver como uma pessoa digna de respeito, ele não merecia ser o principal beneficiário do meu patrimônio. Nos meses seguintes, mergulhei de cabeça no meu projeto de vida nova. O curso estava chegando ao fim e meu plano de negócios estava mais do que pronto. Estava sendo implementado, passo a passo, com a determinação de quem finalmente havia encontrado um propósito. Encontrei o ponto comercial perfeito. Um galpão no distrito industrial da cidade, com 400 metros quadrados, pé direito alto, ideal para uma oficina completa. Tinha espaço suficiente para equipamentos de restauração, área de pintura, sala para exposição dos carros prontos e até mesmo um pequeno escritório. O proprietário, seu João, um senhor de uns 70 anos que havia alugado o espaço para várias empresas ao longo dos anos, ficou curioso com meu projeto. Oficina de carros antigos, interessante. Nunca tive um inquilino com essa especialidade. É um nicho de mercado pouco explorado na cidade, seu João. Tem bastante gente com carros clássicos por aqui, mas nenhuma oficina especializada. E o senhor tem experiência nisso? 35 anos mexendo com motores. Carros antigos sempre foram minha paixão. Ele me ofereceu um preço justo e condições de pagamento que cabiam no meu orçamento. Fechamos o negócio na mesma semana. O próximo passo era o financiamento. Fui ao banco onde tinha conta há mais de 20 anos, levando meu plano de negócios completo, demonstrativos de renda da aposentadoria, comprovantes de patrimônio. O gerente, Sr. Carlos, um homem de uns 40 anos que me conhecia desde que abri a conta, recebeu minha proposta com ceticismo inicial. Senhor Manuel, o senhor tem certeza de que quer assumir um empréstimo nessa fase da vida? Na sua idade, o mais comum é as pessoas reduzirem os compromissos financeiros, não aumentarem. Carlos, na minha idade eu finalmente sei exatamente o que quero fazer da vida. Não estou assumindo uma dívida por impulso. Estou investindo em um projeto bem planejado. Mostrei-lhe o plano de negócios, as pesquisas de mercado, as projeções financeiras. Expliquei sobre minha experiência técnica, sobre os contatos que já havia estabelecido no meio dos carros clássicos, sobre a demanda não atendida na cidade. O plano está realmente bem estruturado, admitiu ele depois de analisar a documentação. E o senhor demonstra conhecimento técnico sólido. Vamos aprovar o empréstimo. A burocracia para abrir a empresa foi mais complicada do que eu imaginava. Contador, alvará de funcionamento, licenças ambientais,
inscrições municipais e estaduais. Uma papelada interminável que me deixou tonto no início. A doutora Amanda me ajudou com os trâmites mais complexos, me indicou um contador especializado em pequenas empresas, me orientou sobre os procedimentos necessários. Outros colegas do curso também se ofereceram para ajudar, compartilhando suas experiências com abertura de negócios. Não desista, Manuel, disse Roberto, um colega de 58 anos que havia aberto uma empresa de consultorias. A burocracia brasileira é complicada mesmo, mas depois que tudo está regularizado, vale a pena. Pela primeira vez em anos eu sentia que fazia parte de uma comunidade que me respeitava e me apoiava. Pessoas que viam valor no meu projeto, que acreditavam na minha capacidade, que me tratavam como um empreendedor sério e não como um velho com manias estranhas. Clara acompanhava tudo com uma mistura de preocupação maternal e admiração crescente. Ela via o empenho que eu estava colocando no projeto, a seriedade com que estava tratando cada detalhe, a transformação pela qual eu estava passando. Manuel, você tem certeza de que não está se sobrecarregando? É muita coisa ao mesmo tempo. Clara, pela primeira vez em anos eu acordo de manhã com vontade de sair da cama. Tenho objetivos, tenho projetos, tenho futuro. Isso não é sobrecarga, é renascimento. E era verdade. Minha rotina havia mudado completamente. Acordava às 5:30 da manhã. Tomava meu café e ia direto para o galpão acompanhar as obras de adaptação. Voltava para casa no almoço, comia rapidamente e retornava para resolver questões burocráticas, encontrar com fornecedores, planejar a disposição dos equipamentos. À noite, estudava catálogos de ferramentas, pesquisava sobre técnicas de restauração, mantinha contato com os futuros clientes que havia conhecido nos encontros de carros antigos. A oficina ficou pronta em 6 meses de trabalho intenso. Clássicos do Manuel. Esse foi o nome que escolhi depois de muito pensar. Simples, direto, pessoal. Não queria nada pomposo ou pretensioso. Queria que as pessoas soubessem que ali trabalhava alguém que realmente entendia do assunto. Alguém com nome e sobrenome. Alguém que colocava sua reputação pessoal por trás de cada trabalho. A placa na entrada foi feita por um artista local que trabalhava com letreiros vintage. Ficou perfeita. Letras em azul escuro sobre fundo branco, com um desenho discreto de um carro clássico. Elegante, profissional, convidativa. No dia da inauguração, organizei uma pequena festa. Convidei os colegas do curso, alguns vizinhos, os donos de carros antigos que havia conhecido. Clara fez salgadinhos, preparou refrigerantes, transformou a inauguração numa verdadeira celebração. Estou muito orgulhosa de você, ela disse enquanto arrumava os salgadinhos na mesa improvisada. Você conseguiu realizar um sonho que nem sabia que tinha. A doutora Amanda chegou cedo, acompanhada de alguns ex-alunos que já haviam aberto seus próprios negócios. Eles ficaram impressionados com a estrutura da oficina, com os equipamentos que eu havia adquirido, com o planejamento do espaço. Manuel, isso aqui está melhor que muitas oficinas grandes, comentou André, um jovem que havia aberto uma empresa de design gráfico. Dá para ver que você planejou cada detalhe. Os donos de carros antigos também vieram prestigiar. Trouxeram alguns de seus veículos para exibir no pátio da oficina, transformando a inauguração numa pequena exposição automobilística. Finalmente a cidade vai ter uma oficina especializada, disse seu Paulo, dono de um Volkswagen Fusca 1968 impecavelmente conservado. Já estava na hora. O movimento foi tão bom que antes mesmo da festa acabar, eu já tinha agendado os primeiros trabalhos. Pequenos serviços inicialmente, revisão de motor, ajuste de carburador, troca de peças específicas. Nada muito complexo para começar, mas o suficiente para estabelecer minha reputação. Os primeiros clientes vieram através dos contatos que havia feito nos encontros de carros antigos. Pessoas que já me conheciam, que haviam visto meu conhecimento técnico em ação, que confiavam na minha experiência. Manuel,
Você é o cara certo para mexer no meu Opala, disse Marcelo, dono de um Chevrolet Opala SS 1978. Já levei em várias oficinas, mas ninguém consegue acertar a regulagem do carburador como tem que ser. Em 3 meses, eu tinha uma agenda respeitável de trabalhos. Não eram serviços que me tornavam rico, mas estavam pagando as contas da oficina e ainda gerando uma pequena sobra para reinvestir no negócio. Mais importante que o retorno financeiro era a satisfação pessoal que eu estava sentindo. Cada motor que voltava a funcionar perfeitamente, cada cliente satisfeito, cada carro que saía da oficina melhor do que havia entrado, me dava uma sensação de propósito que eu não sentia há anos. Clara começou a ajudar com a parte administrativa da oficina. Ela sempre havia sido organizada e boa com números, então assumiu o controle das contas a pagar e receber, dos agendamentos, dos contatos com fornecedores. Sabe o que mais me impressiona? Ela disse um dia, enquanto organizava os recibos no escritório improvisado da oficina. Não é só o sucesso do negócio, é como você mudou. Está mais confiante, mais feliz, mais você mesmo. Tinha razão. Em menos de 1 ano, eu havia redescoberto quem eu realmente era. Não o aposentado invisível que meu filho via. Não o velho ultrapassado que deveria ficar quieto no seu canto. Era Manuel Silva, especialista em motores antigos, empreendedor de sucesso, homem que havia tido coragem de recomeçar aos 62 anos. Durante esse período, Ricardo continuava ligando ocasionalmente, mas agora menos frequentemente. Quando ligava, eu estava sempre ocupado na oficina, sempre com algum cliente ou algum projeto em andamento. Pai, você anda sumido. Ligo e você nunca está em casa. É que estou ocupado, filho. Ocupado com o quê? Você não é aposentado? A pergunta me irritava profundamente. Para ele, aposentado significava disponível, significava sem compromissos, significava alguém que não tinha nada importante para fazer. Tenho minha oficina agora, filho. Tenho clientes, tenho responsabilidades. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que revelava surpresa, talvez até incredulidade. Que oficina, pai? Restauração de carros antigos. Abri há alguns meses, está indo muito bem. Mais silêncio. Podia quase ouvir as engrenagens da mente dele tentando processar a informação. Seu pai, o velho aposentado, havia aberto um negócio? Como assim? Pai, você não acha que na sua idade deveria estar descansando? Aproveitar a aposentadoria? Ricardo, eu estou aproveitando a vida exatamente como quero, fazendo algo que me dá prazer e que tem valor para outras pessoas. Mas, pai, desliguei o telefone. Não tinha mais paciência para aquela conversa repetitiva sobre o que eu deveria ou não estar fazendo na minha idade. A virada definitiva na minha vida profissional veio no final do primeiro ano de funcionamento da oficina. Um cliente me procurou com um projeto especial que mudaria tudo. Era uma quinta-feira de manhã quando apareceu na oficina um homem elegante, de uns 50 anos, dirigindo um carro moderno, mas olhando ao redor com interesse genuíno. O senhor é o Manuel? Sou eu mesmo. Em que posso ajudá-lo? Meu nome é Alberto Santana. Ouvi falar muito bem do seu trabalho. Tenho um projeto especial e queria saber se o senhor teria interesse. Me levou até a garagem da casa dele, num bairro nobre da cidade. Lá estava um Ford Mustang 1965, completamente desmontado, com as peças organizadas em prateleiras e caixas etiquetadas. Esse carro pertenceu ao meu pai, ele explicou com emoção evidente na voz. Ele morreu há 2 anos e deixou o Mustang para mim. Era o sonho dele restaurar esse carro, mas nunca teve tempo. Agora eu quero realizar esse sonho por ele. Examinei as peças com cuidado. O carro estava desmontado há anos, mas havia sido preservado adequadamente. O motor era um V8 original. A carroceria tinha alguns pontos de ferrugem, mas nada que não pudesse ser recuperado. Era um projeto dos sonhos para qualquer restaurador. Senhor Manuel, não importa quanto vai custar ou quanto tempo vai levar. Quero que esse carro fique perfeito.
exatamente como meu pai sonhava que fosse. Posso dar uma olhada mais detalhada e fazer um orçamento? Claro, mas desde já adianto. Se o senhor aceitar o projeto, o preço que disser está aprovado. Passei 3 dias analisando cada peça, cada componente, fazendo uma lista detalhada do que precisaria ser feito. Motor completamente reconstruído, carroceria restaurada e repintada, interior refeito com materiais originais, sistema elétrico renovado. Era um trabalho que levaria meses, mas seria a restauração mais completa que eu já havia feito. O orçamento ficou alto, mas não abusivo. Incluía mão de obra, peças, materiais, tudo com margem de lucro justa. Quando apresentei para o Sr. Alberto, ele nem questionou o valor. Quando podemos começar? Semana que vem, se o senhor concordar com as condições. Concordo com tudo. Esse carro vai ser o melhor trabalho da sua carreira, tenho certeza. O projeto do Mustang tomou conta da minha vida pelos 4 meses seguintes. Trabalhava nele todos os dias, desde as 7 da manhã até as 6 da tarde, com apenas uma pausa para o almoço. Desmontei o motor peça por peça, analisando cada componente, substituindo o que estava desgastado, recondicionando o que podia ser aproveitado. Enviei o bloco do motor para Brunir em São Paulo. Mandei reformar a cabeça com um especialista em motores V8. Importei algumas peças específicas que não se encontravam no Brasil. A carroceria foi um trabalho ainda mais delicado. Removi toda a tinta antiga. Tratei os pontos de ferrugem. Soldei pequenos furos. Alinhei a lataria com precisão milimétrica. Depois de 2 meses de trabalho, a carroceria estava pronta para a pintura. Contratei o melhor pintor da região, um artista que trabalhava com carros de luxo. Escolhemos uma tinta vermelha original da Ford, exatamente a mesma cor que o carro tinha quando saiu da fábrica em 1965. O interior foi reconstruído com couro genuíno, importado dos Estados Unidos. Bancos, painéis, forração das portas, tudo feito com materiais originais ou equivalentes de primeira qualidade. O sistema elétrico foi completamente renovado, mas mantendo a aparência original. Instalei um novo chicote de fios. Testei cada circuito, cada lâmpada, cada fusível. Quando o carro finalmente ficou pronto, eu mesmo não acreditei no resultado. Parecia que tinha saído da fábrica no dia anterior. O motor tinha uma potência impressionante. A pintura vermelha brilhava como um espelho. O interior estava impecável. Cada detalhe perfeitamente executado. O Sr. Alberto ficou emocionado quando veio buscar o carro. Chorou quando ligou o motor pela primeira vez, ouvindo o ronco perfeito do V8 restaurado. Sr. Manuel, o senhor fez um milagre. Esse carro está melhor do que era quando meu pai comprou novo em 1965. É uma obra de arte. Ele insistiu em pagar um valor adicional pelo trabalho, reconhecendo que o resultado havia superado suas expectativas. Mas mais importante que o dinheiro extra foi o que aconteceu depois. O Sr. Alberto era fotógrafo profissional aposentado e fez questão de fotografar o Mustang em todos os ângulos. As fotos ficaram espetaculares, mostrando cada detalhe da restauração com qualidade profissional. Posso usar essas fotos para divulgar seu trabalho? Claro, fique à vontade. 2 semanas depois, recebi uma ligação que mudou tudo. Aqui é da produção do programa Carros e Lendas, da TV Cultura. Soubemos do seu trabalho com o Mustang do Sr. Alberto, através das fotos que circularam nas redes sociais. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua oficina. Não acreditei. O programa Carros e Lendas era referência nacional em restauração automobilística. Passava todos os sábados à noite. Tinha audiência fiel entre os apaixonados por carros antigos. Aparecer lá era como ganhar um selo de qualidade reconhecido em todo o país. Seria possível a equipe ir até aí na próxima semana? Claro, quando quiserem. Passei os dias seguintes numa mistura de ansiedade e empolgação. Organizei a oficina, separei alguns carros em restauração para mostrar, preparei uma apresentação sobre meu trabalho. A equipe de TV chegou numa quinta-feira de manhã.
Eram 4 pessoas: o repórter, um cinegrafista, um técnico de som e uma produtora. Chegaram num carro grande, carregado de equipamentos. O repórter, Fábio Moreira, era um especialista em automobilismo conhecido nacionalmente. Homem de uns 45 anos, apaixonado por carros antigos desde criança, com conhecimento técnico impressionante. Senhor Manuel, é um prazer conhecê-lo. As fotos do Mustang que restaurou são fantásticas. Queremos mostrar seu trabalho para todo o Brasil. Filmaram durante 4 horas, entrevistaram clientes, registraram detalhes da oficina, fizeram imagens do Mustang restaurado funcionando. O repórter fez perguntas técnicas complexas, testando meu conhecimento sobre motores, técnicas de restauração, história dos carros clássicos. Senhor Manuel, quantos anos o senhor tem de experiência na área de restauração? Bom, trabalhei 35 anos na metalúrgica, sempre mexendo com motores como hobby nos fins de semana. Há 2 anos resolvi transformar essa paixão em profissão. 2 anos apenas? Pelo nível técnico do seu trabalho, imaginei que fosse muito mais tempo. É que às vezes a experiência de vida conta mais que o tempo de casa, não é mesmo? Ele riu, concordando. E como foi a decisão de empreender aos 62 anos? Olha, eu cheguei numa idade em que percebi que tinha 2 escolhas. Ou ficava em casa esperando a vida passar, ou corria atrás dos meus sonhos. Escolhi a segunda opção. E não teve medo de arriscar numa idade em que a maioria das pessoas está pensando em sossego? Medo? Claro que tive. Mas percebi que o maior risco seria não tentar nada. A vida é muito curta para ficar com medo de ser feliz. A entrevista fluiu naturalmente. Falei sobre minha experiência na metalúrgica, sobre como desenvolvi a paixão por carros antigos, sobre os desafios de abrir um negócio depois dos 60, sobre a satisfação de fazer algo que realmente gostava. Que conselho o senhor daria para outras pessoas da sua idade que têm sonhos, mas acham que já é tarde para realizá-los? Diria que nunca é tarde para recomeçar. A experiência que a gente acumula ao longo da vida é um patrimônio, não um fardo, e idade não é impedimento para ter sonhos e correr atrás deles. A matéria foi ao ar 3 semanas depois, numa sexta-feira à noite. Clara e eu assistimos juntos no sofá da sala, com uma mistura de nervosismo e empolgação. Ver minha oficina na televisão nacional, ouvir os elogios dos especialistas, assistir aos depoimentos dos clientes, foi uma experiência surreal. O programa mostrou não apenas o trabalho técnico, mas também a história pessoal por trás da oficina. Manuel Silva, de 63 anos, prova que nunca é tarde para recomeçar. Ex-metalúrgico aposentado, ele abriu sua oficina de carros clássicos há 2 anos e já é referência em restauração na região. Uma inspiração para todos que acreditam que idade é apenas um número, disse o apresentador na abertura da matéria. Durante os 15 minutos de reportagem, senti um orgulho que não experimentava há décadas. Não era apenas orgulho profissional. Era o orgulho de ter tido coragem de mudar de vida, de ter provado para mim mesmo que ainda tinha muito a oferecer. Meu telefone não parou de tocar durante todo o fim de semana. Clientes de várias cidades querendo agendar restaurações, outros restauradores interessados em fazer parcerias, jornalistas de revistas especializadas pedindo entrevistas. Na segunda-feira, quando cheguei na oficina, havia uma multidão na porta. Curiosos, possíveis clientes, mecânicos de outras oficinas querendo conhecer o trabalho, até mesmo alguns jovens interessados em aprender sobre restauração. Me senti como uma pequena celebridade local. Pessoas paravam na rua para cumprimentar, para falar sobre a matéria na TV, para elogiar o trabalho. A oficina Clássicos do Manuel havia se tornado conhecida em toda a região. Foi aí que vi, no meio da multidão de curiosos, uma figura familiar parada na calçada do outro lado da rua. Ricardo. Ele estava ali há alguns minutos, olhando para a movimentação em frente à oficina com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era mais o desdém habitual, não era a superioridade de sempre.
Era algo parecido com surpresa, talvez até admiração. Nossos olhares se cruzaram através da rua movimentada. Ele hesitou por um momento, depois atravessou e se aproximou, meio sem jeito, como se não soubesse exatamente o que dizer. Pai, eu vi na TV. Ah, o que achou? A pergunta saiu mais seca que eu pretendia, mas 2 anos de desprezo não se esquecem facilmente. Eu não sabia que você tinha montado tudo isso. Está impressionante. Pela primeira vez em anos havia algo parecido com respeito na voz dele. Uma admiração genuína que eu não ouvia desde que ele era criança. Quer dar uma olhada por dentro? Posso? Passamos 1 hora caminhando pela oficina. Mostrei os equipamentos, expliquei os processos de restauração, falei sobre os projetos em andamento. Ricardo fazia perguntas, genuinamente interessado, como se estivesse conhecendo o pai pela primeira vez. Mostrei a ele o Mustang que havia aparecido na TV, outros carros em diferentes estágios de restauração, as ferramentas especializadas que havia adquirido. Expliquei sobre a técnica de pintura, sobre as dificuldades de encontrar peças originais, sobre os desafios de reconstruir motores antigos. Pai, isso aqui é uma operação séria mesmo. Não é brincadeira de aposentado. Nunca foi brincadeira, filho. Sempre foi um projeto profissional sério. Ele parou em frente a uma bancada onde eu estava restaurando um carburador duplo de um Chevrolet SS. Você realmente entende disso, né, pai? Não é só hobby. 35 anos trabalhando com máquinas não passam em branco, Ricardo. Motor é motor. Não importa se é de carro ou de torno industrial. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Podia ver que ele estava processando uma nova imagem do pai, muito diferente daquela que tinha construído nos últimos anos. Pai, eu preciso te pedir desculpas. Parei o que estava fazendo e olhei diretamente para ele. Desculpas por quê? Por ter tratado você como se fosse um velho inútil. Por ter achado que você não tinha mais nada para oferecer para o mundo. Por ter desrespeitado você como homem, como pai, como pessoa. Senti um nó na garganta. Eram as palavras que eu queria ouvir há anos, mas que nunca pensei que realmente ouviria. Filho, você não é o único culpado. Eu também me acomodei depois da aposentadoria. Virei mesmo aquele velho sem propósito que você via. Não, pai, o erro foi meu. Eu te subestimei completamente. E pior, te desrespeitei. Tratei você como se fosse um fardo, um problema para resolver. Nos abraçamos ali mesmo, no meio da oficina, rodeados de ferramentas e carros antigos. Um abraço longo, de reconciliação, de reconhecimento mútuo, de amor paternal que havia sido esquecido por um tempo, mas que nunca tinha morrido completamente. Pai, posso trazer a Fernanda e as crianças para conhecer a oficina? Claro, filho. Quero muito mostrar meu trabalho para eles. Naquela tarde, pela primeira vez em mais de 2 anos, senti que tinha meu filho de volta. Não apenas como parente obrigatório, mas como alguém que me respeitava, que admirava meu trabalho, que se orgulhava de ser meu filho. Durante o resto da semana, a oficina continuou movimentada. A reportagem na TV havia gerado uma demanda impressionante. Tive que criar uma lista de espera para novos projetos, algo que jamais imaginei que aconteceria. No sábado, Ricardo trouxe a família inteira para conhecer a oficina. Fernanda, que sempre me tratou com polidez protocolar, estava genuinamente interessada em entender o trabalho. Seu Manuel, eu não fazia ideia de que o senhor entendia tanto de carros. O Ricardo sempre falou que o senhor trabalhava com máquinas, mas nunca imaginei que fosse tão especializado. As crianças, meus netos, ficaram fascinadas com os carros em restauração. Pedro, de 10 anos, queria saber como funcionava cada ferramenta. Marina, de 8, ficou impressionada com as cores das tintas. Vovô, você é famoso agora, disse Marina toda animada. Meus amigos da escola viram você na TV. Não sou famoso, querida. Só faço o que gosto e tento fazer bem feito. Mas passou na TV. Isso é ser famoso, sim.
Durante o almoço em casa, que Clara preparou especialmente para a ocasião, Ricardo fez uma confissão que me surpreendeu. Pai, sabe o que mais me impressiona? Não é só o sucesso da oficina. É como você teve coragem de recomeçar. Aos 62 anos, largar a zona de conforto da aposentadoria e ir atrás de um sonho. Isso é inspirador. Filho, eu não tive escolha. Ou eu fazia alguma coisa da minha vida, ou ia definhar naquele sofá da sala. Mas pai, e se tivesse dado errado? E se ninguém aparecesse como cliente? Aí eu tentaria outra coisa. A vida é muito curta para ficar com medo de tentar. E na minha idade, medo de quê? Do que podem falar de mim? De fracassar? Já tinha fracassado como pai, aos meus próprios olhos e aos seus também. Ricardo ficou vermelho com o comentário, mas não tentou se defender. É verdade, pai. Eu não soube valorizar você. Mas agora sei. Fernanda, que até então apenas ouvia a conversa, se manifestou pela primeira vez sobre assuntos mais pessoais. Seu Manuel, o senhor poderia dar umas dicas para o Ricardo? Ele anda meio perdido na empresa onde trabalha, sem motivação, reclamando de tudo. Ricardo ficou ainda mais vermelho, mas não negou as palavras da esposa. É verdade, pai. Ando pensando em fazer algumas mudanças na minha carreira, mas tenho medo de arriscar. A empresa paga bem, tem estabilidade. Filho, o maior risco é não arriscar nada. Estabilidade também pode ser prisão se você não está feliz com o que faz. Mas, pai, eu tenho família, contas para pagar, responsabilidades. E eu não tinha quando resolvi abrir a oficina? Você acha que não pensei nos riscos? Pensou, mas é diferente. O senhor já tem aposentadoria garantida, eu dependo do salário. Ricardo, você tem 43 anos, formação superior, experiência profissional. Se eu conseguir recomeçar aos 62, imagine você na flor da idade. Passamos o resto da tarde conversando sobre sonhos, projetos, sobre a importância de não desistir de viver, só porque a vida fica mais segura, mas menos empolgante. Pai, o senhor me inspirou a pensar diferente sobre muita coisa, disse Ricardo na hora de ir embora. Não só sobre carreira, mas sobre a vida. E o que você quer dizer? Eu estava olhando para o senhor como alguém que estava saindo de cena, sabe? Como se a parte importante da sua vida já tivesse acabado. Agora vejo que estava completamente errado. E estava mesmo, filho. Minha vida não acabou quando me aposentei. Ela só mudou de direção. Nos meses seguintes, nossa relação familiar mudou completamente. Ricardo passou a me visitar na oficina regularmente, sempre trazendo os netos. Eles adoravam ver os carros sendo desmontados e montados novamente. E eu adorava ter a família por perto. Vovô, posso aprender a mexer em carros? Perguntou Pedro durante uma das visitas. Claro, campeão. Quando você estiver maior, posso te ensinar o básico. E eu também posso aprender? Perguntou Marina. Meninas também podem ser mecânicas, querida. Não tem lei que proíbe. Fernanda sorriu com a resposta. Pelo menos aqui com o vovô, vocês vão aprender que não existem profissões só para homens ou só para mulheres. A oficina continuou crescendo mês após mês. A reportagem na TV havia aberto portas que eu nem imaginava que existiam. Clientes de São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo de outros estados começaram a me procurar para restaurações especiais. Tive que contratar ajuda. Primeiro veio o Juninho, um rapaz de 25 anos recém-formado em mecânica, com muito entusiasmo, mas pouca experiência prática. Ensinei a ele as técnicas específicas de trabalho com carros antigos, a importância da precisão, o cuidado com peças originais. Seu Manuel, nunca vi ninguém trabalhar com tanto capricho, ele disse depois de algumas semanas. Na escola não ensinaram essas técnicas. É que escola ensina teoria, filho. A prática se aprende fazendo com paciência e dedicação. Depois contratei o Zé Carlos, um pintor especializado de 50 anos que havia perdido o emprego numa concessionária. Homem experiente,
Conhecia técnicas de pintura que eu não dominava, especialmente para cores metálicas e acabamentos especiais. Com a equipe ampliada, conseguimos aceitar projetos maiores e mais complexos. A agenda ficou cheia por 6 meses. Tive que mudar para um galpão maior, com mais espaço para trabalhar simultaneamente em vários carros. Um ano depois da matéria na TV, recebi um convite que nunca imaginei: falar sobre empreendedorismo na terceira idade em um congresso nacional de pequenas empresas, em São Paulo. Senhor Manuel, sua história inspirou muitas pessoas. Queremos que conte como foi recomeçar aos 62 anos, disse a organizadora do evento. O congresso aconteceu no centro de convenções, com mais de 1.000 participantes. Quando subi no palco, senti um frio na barriga que não sentia desde os tempos de escola. Mas quando comecei a falar, as palavras fluíram naturalmente. Contei sobre minha aposentadoria frustrante, sobre como me senti invisível e desvalorizado, sobre a decisão de mudar de vida. Falei sobre os medos, os desafios, as dificuldades de empreender numa idade em que a maioria das pessoas está pensando em desacelerar. Aos 62 anos, descobri que a experiência é uma vantagem competitiva, não um fardo. Que idade não determina capacidade, que nunca é tarde para ter coragem. A palestra durou 45 minutos e foi interrompida várias vezes por aplausos. No final, uma fila de pessoas se formou para conversar comigo, trocar experiências, pedir conselhos. Seu Manuel, tenho 65 anos e sempre quis abrir uma padaria, disse uma senhora emocionada. Depois de ouvir sua história, vou tentar. Vá em frente, Dona Maria. O pior que pode acontecer é dar certo. Recebi dezenas de e-mails nos dias seguintes. Pessoas da minha idade que se inspiraram para fazer mudanças em suas vidas. Filhos que mudaram a forma de ver os pais aposentados. Empresários que passaram a valorizar funcionários mais experientes. Um e-mail me marcou especialmente. Senhor Manuel, sou empresário em Brasília e tenho 68 anos. Depois de assistir sua palestra online, tive coragem de abrir a padaria que sempre sonhei. Minha família achava que eu estava ficando louco, mas agora são meus maiores apoiadores. Obrigado por me mostrar que não estou velho demais para sonhar. Percebi que minha história havia se tornado maior do que eu. Não era mais só sobre mim ou sobre minha oficina. Era sobre mostrar que a vida não acaba aos 60, que sempre há tempo para recomeçar, que o respeito se conquista com atitude e competência, não com idade ou aposentadoria. Nos 2 anos seguintes, a oficina cresceu além de qualquer expectativa. Tínhamos 5 funcionários, uma cartela de clientes em várias cidades, projetos agendados até o ano seguinte. Fui convidado para palestras em universidades, participei de programas de rádio, dei entrevistas para revistas especializadas. Clássicos do Manuel se tornou referência nacional em restauração. Carros que saíam da nossa oficina ganhavam prêmios em exposições, eram capa de revistas especializadas, viravam cases de sucesso no mundo dos colecionadores. Durante todo esse período, minha relação com Ricardo continuou se fortalecendo. Ele acabou pedindo demissão da empresa onde trabalhava e abriu sua própria consultoria empresarial. Pai, você me inspirou a ter coragem. Se não tivesse visto sua transformação, jamais teria saído da zona de conforto. E como está indo? Melhor do que imaginei. Ter experiência realmente faz diferença. Os clientes valorizam quem já passou por situações difíceis, quem sabe resolver problemas de verdade. A consultoria de Ricardo prosperou rapidamente. Em 1 ano, ele já tinha uma equipe de 3 pessoas e clientes em várias cidades. Nossa relação evoluiu de pai e filho para parceiros empresariais, trocando experiências, dando conselhos um para o outro. Pai, obrigado por ter me mostrado que nunca é tarde para mudar de rumo. Filho, obrigado por ter voltado a me respeitar como homem e como pai. No 3º aniversário da oficina, organizei uma grande festa. Convidei clientes, fornecedores, funcionários, família, amigos.
A oficina estava decorada com bandeirinhas, havia churrasco no pátio e 20 carros clássicos restaurados expostos. Clara, agora com 63 anos e sócia oficialmente na empresa, cuidou de toda a organização. Ela havia se tornado a administradora da oficina, controlando finanças, agendamentos, compras. Éramos uma verdadeira empresa familiar. Nunca imaginei que aos 60 anos ia virar empresária, ela disse rindo enquanto recebia os convidados. Ricardo fez questão de fazer um discurso durante a festa. Quero pedir para todos brindarem ao meu pai, Manuel Silva, um homem que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que idade é só um número, que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela foi, mas no que ela continua sendo capaz de realizar. O brinde foi emocionante. Clara chorou. Eu quase chorei. E pela primeira vez em muitos anos me senti verdadeiramente realizado como pai, como profissional, como pessoa. A maior surpresa da festa veio quando Ricardo me chamou para uma conversa particular, longe dos convidados. Pai, preciso te contar uma coisa importante. Você mudou não só minha visão sobre idade e capacidade, mas também sobre família. Como assim? Eu estava tratando você como um peso, como alguém que estava saindo de cena. Agora vejo que família é sobre respeito mútuo, independente da idade. E você me conquistou esse respeito de volta. Ricardo, você sempre foi meu filho e sempre será. O que mudou foi que agora somos também parceiros na vida. Pai, tem mais uma coisa. Lembra daquelas conversas sobre vender a casa, sobre você se mudar para um apartamento menor? Lembrava bem. Aquelas conversas que me fizeram perceber como ele me via. Um estorvo a ser administrado. Lembro. Eu estava completamente errado. Agora vejo que essa casa é seu lar, seu centro de operações, parte da sua identidade. E quero que vocês fiquem aqui o tempo que quiserem. E o testamento, Ricardo? Você não quer mais se preocupar com heranças? Ele me olhou surpreso. Pai, que testamento? Eu quero que você viva mais 50 anos, que continue trabalhando enquanto tiver saúde e vontade. Herança é o de menos. O que você já me deu de exemplo vale mais que qualquer dinheiro. Naquela noite, depois que todos foram embora, liguei para o Dr. Henrique. Henrique, quero fazer algumas alterações no testamento. Que tipo de alterações, Manuel? Quero voltar ao testamento original. Meu filho reconquistou meu respeito e minha confiança. Você tem certeza? Absoluta. Ele provou que me valoriza não pela herança, mas pela pessoa que sou. Hoje, 5 anos depois de tudo começar, minha vida é completamente diferente. Aos 67 anos, acordo todos os dias animado para trabalhar. A oficina Clássicos do Manuel é conhecida nacionalmente. Temos 8 funcionários e uma fila de espera de 1 ano para restaurações completas. Mas mais importante que o sucesso empresarial é a transformação pessoal que vivi. Redescobri quem eu sou, o que sou capaz de fazer, qual é meu valor como pessoa. Não sou mais o aposentado invisível que aceitava migalhas de atenção. Sou Manuel Silva, empresário de sucesso, especialista respeitado, pai orgulhoso. Ricardo e eu nos falamos quase todos os dias, não sobre heranças ou documentações, mas sobre negócios, sobre família, sobre a vida. Somos parceiros agora, cada um com sua empresa, cada um com seus sucessos, mas unidos pelo respeito mútuo. Pai, você me ensinou que nunca devemos subestimar ninguém pela idade, ele disse outro dia. E que respeito se conquista com atitude, não se herda por obrigação familiar. Clara continua sendo minha parceira em tudo. Aos 65 anos, ela descobriu talento para a administração empresarial que nem sabia que tinha. Você me deu uma segunda carreira, ela brinca. Virei empresária na melhor idade. Os netos, agora com 15 e 13 anos, passam as férias trabalhando na oficina como estagiários. Pedro já consegue trocar óleo e fazer pequenos reparos. Marina está interessada na parte administrativa e ajuda a avó com planilhas e controles. Vovô, quando eu crescer, quero ter uma empresa como a sua.
Disse Marina na semana passada. Por quê, querida? Porque você provou que é possível ser feliz trabalhando, e que idade não importa quando você faz o que gosta. É engraçado como a vida pode mudar quando decidimos parar de aceitar o papel que os outros querem nos impor. Durante anos, aceitei ser o aposentado invisível, o pai inconveniente, o velho que estava esperando a morte chegar. Hoje sou prova viva de que nunca é tarde para recomeçar, de que experiência é um ativo valioso, de que idade é apenas um número quando você tem propósito e determinação. Semana passada, um jovem de 25 anos veio à oficina procurando emprego. Seu Manuel, quero aprender com o senhor. Ouvi dizer que aqui se aprende não só sobre carros, mas sobre vida. Como assim? Todo mundo fala que o senhor é exemplo de que nunca é tarde para recomeçar. Quero trabalhar num lugar onde a experiência é valorizada. Contratei o rapaz. Ele está aprendendo rápido, não só as técnicas mecânicas, mas também sobre perseverança, sobre dignidade, sobre a importância de nunca desistir dos sonhos. Mês passado recebi uma homenagem da Câmara Municipal como empresário destaque da cidade. Na cerimônia, o prefeito disse: Manuel Silva representa o melhor do espírito empreendedor brasileiro. Prova que idade é só um número quando se tem competência e determinação. Ricardo estava na plateia, aplaudindo com orgulho evidente. Depois da cerimônia, ele me abraçou. Pai, tenho muito orgulho de ser seu filho. E eu tenho orgulho de ter reconquistado esse orgulho. Quando alguém me pergunta qual é o segredo para recomeçar depois dos 60, respondo sempre a mesma coisa. O segredo é entender que você não está no final da vida. Está apenas começando um novo capítulo. E esse capítulo pode ser o melhor de todos, se você tiver coragem de escrevê-lo. Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. Meu filho me ignorou, me desrespeitou, achou que eu ia ficar esperando migalhas de carinho para sempre. Se enganou redondamente. Mudei meu testamento, mudei minha vida, provei meu valor, conquistei respeito e admiração. Hoje ele me procura não por obrigação familiar, mas por admiração genuína pelo homem que me tornei. Esta é a vingança mais doce que existe. Se tornar tão bem-sucedido e realizado, que quem te desrespeitou não tem outra opção senão reconhecer seu valor e pedir desculpas. E a lição mais importante que aprendi: nunca aceite que alguém, nem mesmo seu próprio filho, defina seu valor baseado apenas na sua idade. Você vale pelo que é capaz de fazer, pelo conhecimento que tem, pela experiência que acumulou. Aos 67 anos tenho mais energia, mais propósito e mais respeito do que tinha aos 50. Porque finalmente entendi que a vida não é uma estrada com data de validade. É uma jornada com infinitas possibilidades de recomeço. E eu escolhi recomeçar. Escolhi provar meu valor. Escolhi conquistar o respeito que merecia. Foi a melhor decisão da minha vida.